Já estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos à nossa live de quarta-feira. Essa live de hoje, ela é meio que uma continuidade da live da semana passada. Quem estava aqui na semana passada viu que nós trabalhamos quais são as 7 principais dores daqueles momentos em que a gente está passando por um desequilíbrio emocional. E eu citei ali as principais dores, as principais consequências que a gente sofre quando a gente está nesse momento de desequilíbrio. Vamos só relembrar então, tá? Olha o que eu disse na semana passada, quais foram essas dores que foi falada na live passada. Reagir impulsivamente e se arrepender depois. Quem nunca fez isso, né? Naquele momento em que a gente está estressada, em que a gente está no momento ali de desequilíbrio, quem nunca, né, agiu por impulso e depois ainda teve que lidar com as consequências dessa atitude? Guardar tudo até explodir, ou seja, você vai tolerando, aguentando, ficando calada, às vezes uma situação que você queria se posicionar, não era bem aquilo que você queria. E aí, de repente, uma pequena coisa que acontece é a gota d'água para você explodir. Anular-se para evitar conflito. Dizer sim quando quer dizer não. As coisas das outras pessoas vir sempre em primeiro lugar. Você ficar se anulando. Também é um sinal, é uma das dores de quando a gente está em desequilíbrio emocional. Depender da validação do outro para sentir-se bem. Eu só acho que eu tenho valor se o outro me der valor, se eu estiver sendo reconhecida pelo outro. Então, a minha autoestima, ela não está muito segura, ela oscila. E ela oscila por quê? Porque eu dependo do externo para que eu esteja me sentindo bem. Dificuldade em dizer o que sente com clareza, porque muitas vezes a gente não sabe o que está sentindo. Então, como que eu vou dizer para o outro? Como que eu vou falar sobre os meus sentimentos se nem eu mesma tenho clareza? Viver se sentindo insuficiente ou em dívida com todo mundo. Culpar-se por tudo, mesmo por aquilo que não controla. Então, na live passada, nós falamos sobre essas 7 principais dores. E eu prometi que na live de hoje nós iríamos escolher uma dessas dores para que a gente pudesse se aprofundar, tá? Bom, para quem ainda não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu sou Jani Rocha, eu sou especialista em Enneagrama e eu ensino mulheres a melhorar os seus relacionamentos sem depender do outro. Então, deixa eu ver aqui quem que já está aqui na nossa live. A Naila está aqui, a Sheila, corretora, a Neuvan tá aqui, saudades de você, Neuvan. A Úrsula Pinto, a Zélia, a Andréia, que é lá, CBB, não sei se é de Corumbaíba, mas deve ser, né? Bom, pessoal, sejam vocês todos muito bem-vindos. E agora, antes da gente começar a entrar nesse tema, eu preciso de que vocês me ajudem, tá? A gente vai fazer aqui 30 segundinhos, e vai ser 30 segundinhos mesmo, de convites, mandar aviãozinho aí, convidar as pessoas para vir para essa live. Vamos lá então, pessoal, me ajudem, vamos convidar 30 segundos só de convite. Ó, já vou começar aqui, ó, começou a contar e eu já vou começar a mandar os convites aqui pro pessoal. Então vamos lá, me ajudem aí, convidem outras pessoas para que possam estar aqui conosco, participando dessa live. Vamos lá. Ó, tá 17 aqui, ainda falta alguns minutinhos. Vamos lá. Vamos convidar aí, me ajudem a convidar. Vamos lá, 25, tá acabando o tempo, ó. Pronto. Enviei. 30 segundos. Obrigada, tá? Para quem enviou aí. Bom, então, desde essas 7 dores, qual delas que nós vamos trabalhar hoje? Todas elas
eu acho que elas merecem uma atenção. Mas eu escolhi aqui o item 4 que nós falamos na live passada, que é depender da validação do outro para sentir-se bem. E por que eu escolhi, dentre as 7, que são as principais dores, por que eu escolhi essa? Eu escolhi essa, pessoal, pelo número de vezes, pela quantidade de mulheres que eu vejo com um potencial incrível para realizar os seus sonhos, para tornar-se real aquilo que elas querem, aquilo que elas planejam, mas elas não colocam em prática porque seja a família, seja as outras pessoas não validam os seus sonhos. E aí o que elas fazem? Coloca o sonho dentro da gaveta. Qual seja de empreender, seja de realizar um sonho que seja viajar, não importa o que seja. Eu vejo todos os dias mulheres engavetando os seus sonhos, a sua felicidade, por conta de não ter a validação externa, de ficar esperando que as pessoas apoiem, que as pessoas incentivem, que as pessoas validem para que elas possam colocar em prática os seus sonhos. Todos os dias eu vejo isso. E é por isso que eu escolhi esse tema, tá? Então vamos lá. Por isso que o tema da nossa live de hoje é: para de esperar a permissão para ser feliz. Ninguém precisa da permissão de ninguém para ser feliz, para colocar em prática os seus sonhos. Ninguém precisa dessa permissão. Então, olha só. Quando a gente fica esperando permissão do outro para a gente ser feliz, para a gente realizar os nossos sonhos, é a mesma coisa que se a gente estivesse numa prisão invisível. É como se a gente estivesse paralisada. Porque eu dependo do outro. Eu dependo da validação das outras pessoas. Então, eu não caminho, eu não coloco em prática os meus sonhos, né? Por isso que parece como se... E é uma prisão que a gente mesmo se coloca dentro dela. Por que a gente mesmo se coloca dentro dela? Porque é a gente que permita, a gente que dá poder para o outro impedir a realização dos nossos sonhos. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui, que estão aqui comigo, eu quero que você pense nisso, tá? Porque às vezes a gente precisa processar isso, às vezes a gente precisa trazer para a consciência. Então, me responde, você já deixou de fazer alguma coisa, de realizar um sonho, de colocar em prática algo que você queria muito, porque você não teve a validação das pessoas à sua volta? Pensa aí, se você já fez isso. Se alguma vez você deixou de fazer algo que você queria muito, mas o seu entorno não aprovou, não validou, não te incentivou. E principalmente, pessoal, quando se trata de uma mudança. Porque toda mudança, ela é natural que ela gera uma certa insegurança, né? Se você vai abrir uma empresa, se você vai mudar de cidade, se você vai começar um negócio novo, não importa. Toda mudança, ela gera uma certa insegurança. E essa insegurança, muitas vezes, faz com que a gente fique buscando essa validação em torno da gente. Porque o nosso cérebro, ele busca essa previsibilidade para não gastar energia. Então ele quer mesmo se manter naquilo que ele já faz todos os dias. E aí, a gente já está inseguro de estar fazendo algo novo, de estar gerando alguma mudança. E se o meio, se as pessoas que estão do nosso lado ainda não validam isso, aí fica mais difícil ainda. Por isso é tão comum a gente ver mulheres deixando de colocar os seus sonhos em prática porque não teve essa validação, não teve essa aprovação externa. Bom, e aí eu quero que vocês pensem aí com vocês, tá? Se você já deixou de realizar algo porque você não teve a aprovação. Eu conheço muitas mulheres
que deixaram de realizar os seus sonhos por não ter tido esse apoio, essa validação, seja o nome que for que a gente dá para isso. Eu conheço muitas mulheres, né? E é como se a gente estivesse vivendo numa coleira invisível mesmo. A gente só vai até onde os outros nos permitem ir. Ou eu só vou realizar os meus sonhos até onde eu consigo a aprovação, a validação das pessoas que estão ao meu lado, né? Por isso que parece essa coleira invisível, porque a gente só vai até onde nos permitem ir, né? Agora, olha só. Como é que você vai saber se você está nessa condição? Porque quando eu pedi para você pensar aí, às vezes a gente está nessa condição, mas não tem consciência. E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns sinais, tá? Para que você possa fazer essa autoavaliação aí, tá bom? Primeiro, você pede desculpa para tudo. Tudo que você vai fazer, você acha que está passando dos limites. Você acha que se você faz algo que as pessoas não aprovaram, imediatamente você já começa a pedir desculpa, como se você tivesse feito alguma coisa errada. Esse é um sinal, tá? O outro sinal é quando você muda de ideia, você tomou uma decisão, você está certa do que é aquilo que você quer, mas aí como você não teve aprovação, como você não teve apoio, aí você muda de ideia. Não é mais aquilo que eu quero. Ah, quer saber? O outro tem razão. Ah, não vou fazer isso não. Ah, não. Fazer isso, vai que não dá certo mesmo, né? Então, ou seja, você muda de ideia com muita facilidade quando você não tem a validação das outras pessoas. Outro sinal. Você espera aplausos, reconhecimento para você se sentir validada. Ou seja, você não tem firmeza daquilo que você quer. Se você faz alguma coisa, mas você não recebe aplauso, e quando eu falo aplauso aqui, é se você não recebe o reconhecimento das outras pessoas. Aí isso faz com que você se sinta menos, com que você não se sinta validada. Se você tem esse sentimento com muita frequência, também é um sinal, tá? De que você tem essa dificuldade, de que a sua felicidade está dependendo dos outros, dessa validação externa. Um outro sinal muito comum também, esse é muito frequente, é você começar a se sentir culpada por estar se priorizando. É como se fosse obrigação que eu tivesse sempre com a necessidade, com as outras pessoas viessem primeiro do que a minha. Também é um sinal. Outro sinal, você procrastina, você sempre deixa para depois aquilo que os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos, porque você tem medo do julgamento das outras pessoas. Por exemplo, eu vejo e eu tenho muita gente próxima aqui de mim que acontece isso. Mulheres que querem vir para o digital, que querem estar aqui contribuindo com o seu conhecimento, levando para as outras pessoas, como eu estou fazendo aqui, mas eu já ouvi muitas delas falando isso. Ah, não, Jane, nossa, eu fico assim pensando, sabe, se eu começar a postar assim, se eu começar a aparecer muito, eu tenho certeza que logo a minha família vai começar a falar, as pessoas que me conhecem vai estar falando que, tô querendo aparecer demais, né? Virei a blogueirinha. E aí, sabe o que acontece? Por esse medo desse julgamento, elas não vêm colocar em prática, realizar os seus sonhos. E são mulheres incríveis, com potencial gigantesco, que poderiam estar contribuindo com a vida de outras pessoas. E por que não estão aqui? Porque tem medo do julgamento, tá? Então, eu trouxe para vocês só alguns desses sinais. E agora, eu quero perguntar para você que está aqui comigo. Qual desses comportamentos que você
quando você faz essa análise aí com você mesmo, que você percebe que ele aparece na sua vida? Quero ver quem tem coragem de me contar aqui, tá? Olha, gente, lembrando, eu vou repetir o que eu sempre falo aqui nas minhas lives. O nosso objetivo aqui não é criar julgamento, não é apontar o dedo. Aqui é um espaço para a gente refletir, para a gente tomar consciência. Para quê, gente? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. E o primeiro passo para a nossa evolução, para o nosso crescimento, é essa tomada de consciência. Então eu quero ver se tem alguém aqui que já alguma vez já reconheceu isso na sua vida, tá? Eu tô vendo aqui da Lília. A Lília tá dizendo que é o da blogueirinha. Você ficou com receio de que as pessoas começassem a falar, Lília, isso? Ah, blogueirinha agora, tá lá aparecendo, né? É muito comum isso, Lília, muito comum, tá? Mas olha, Lília, ninguém é responsável pela sua felicidade a não ser você. É só você. É só você que sabe do seu conhecimento, do seu valor. E a gente não pode dar importância para isso. A gente não pode dar esse peso para a opinião das pessoas que estão fora. Pessoal, tem uma coisa que eu tenho comigo, que é o seguinte. Eu não sei se isso vale para todo mundo. O que eu penso assim, de qualquer forma, as pessoas vão falar. De qualquer forma, eles vão falar. Não importa. E você sabe por quê que vão falar? Porque cada pessoa enxerga o mundo de uma determinada maneira. E o que elas vão falar tem muito mais a ver com elas do que comigo. Tem muito mais a ver com a forma que elas enxergam o mundo do que comigo. Então vão falar de todo jeito. Não tem, as pessoas vão criticar, vão falar, alguns vão elogiar, mas vai falar de todo jeito. Então por isso que a gente nós precisamos estar firmes no nosso propósito. Do que é que eu quero, né? Do que é que qual é o meu propósito? Quanto mais você tiver clareza do seu propósito, do que você quer contribuir, do que você quer deixar para esse mundo. Pessoal, eu falo isso, eu não estou viajando na maionese não, tá? Não estou viajando. Todos nós temos um propósito na nossa vida. Nós não estamos aqui de passagem. Qual é o seu? Qual é a sua realização? O que é? Você vai deixar que a opinião das outras pessoas interfiram nisso? E olha, pessoal, sabe de uma coisa? Olha só o que a Lília está dizendo aqui. Eu já fiz vídeos e não postei pensando no que vão dizer. Lília, isso é muito comum. Isso é muito comum. E olha, eu espero de verdade, tá? Que essa nossa conversa aqui hoje vai servir para destravar isso. Dane-se o que pensar. Dane-se o que pensar. Os primeiros vídeos, você não vai ter naturalidade para falar, você não vai... Gente, e daí? E daí o que vai te fazer crescer, o que vai fazer você ter naturalidade é a prática. Pessoal, vocês não têm noção, tá? Eu vou falar isso para vocês aqui, porque vocês sabem, isso não é conversa, tá? Ai, que legal, Gilson. O Gilson tá dizendo que eles estão na estrada e tá vendo a live. Obrigada, tá? Eu adoro quando vejo vocês aqui, viu? Que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos, tá? A Mariana também tá aí assistindo a live. Beijo pra vocês, tá? Vocês não têm noção de quantas as pessoas... Por exemplo, nós estamos aqui com 5 pessoas nessa live. Vocês não têm noção do quantas pessoas me falam assim, nossa, como que você faz live para 5 pessoas, né? Ah, não, eu não faço live para 5 pessoas de jeito nenhum. Pessoal, eu não tô nem aí. Você sabe por quê? Porque se nós estamos aqui em 5, as minhas lives, elas são muito mais assistidas depois. Eu tenho uma média de 250 visualizações das minhas lives. Mas ainda que não tivesse, mas se de 5 pessoas que nós estamos aqui, se um de vocês conseguir destravar alguma coisa, conseguir ter alguma consciência,
para mim. Valeu. Sabe por quê? Porque é isso. É isso o meu propósito. Eu tenho clareza da minha missão. A minha missão aqui é ajudar vocês a se conhecerem. É isso. É esse o meu propósito de vida. Então, se tem 3 pessoas assistindo, se tem 4, se tem 5, não importa. Não importa. Nos meus treinamentos, da mesma forma que eu falo para 15 pessoas, que eu falo para 20 pessoas, que eu dou palestra para centenas de pessoas, eu falo para uma pessoa. Porque não está relacionado a quantas pessoas estão me ouvindo. Está relacionado a eu estar cumprindo o meu propósito de vida. Entende? Então, tenham claro o que é que você quer. Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? Porque se você tiver claro isso, ninguém te segura. E olha, a Lília que está aqui sabe disso. A Neuvan que está aqui também sabe disso. A Marta que está aqui sabe disso. Acho que o Gilson conhece um pouco a minha história, ele também sabe disso. Pessoal, a minha vida, a minha história de vida, ela é uma sequência de desafios, uma sequência de ir contra um padrão. Para começar de fazer faculdade. Na minha família, eu não tinha nenhum referencial de pessoas que tinham feito faculdade. Ninguém. Eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade. E olha, eu morava numa cidade pequenininha, e não tinha faculdade. Então, quando eu fui, para eu querer fazer um vestibular, já foi uma luta, porque no meu contexto não tinha ninguém. Lá as pessoas terminavam de fazer 2º grau e pronto, acabou, ninguém fazia mais nada. E para isso, só para eu querer fazer uma faculdade, a Neuvan que está aqui é testemunha disso, né? Porque a Neuvan sabe dessa história, foi um enfrentamento de desafios muito grande, porque não é que era maldade dos meus pais, mas imagina, eu teria que viajar para uma cidade, eu chegava de madrugada em casa, e aquela era uma realidade que eles não conheciam, eles não sabiam disso. E eu me lembro que eu comecei assim, para o começo da história, tá, pessoal? Quando eu fui fazer o vestibular, eu tive que estudar escondido, eu tive que fazer a inscrição do meu vestibular escondido, né? Ninguém sabia. A única pessoa que sabia era minha mãe, que eu ia fazer a inscrição para o vestibular. Para estudar para o vestibular, eu estudava escondida. Estudava escondida debaixo da cama. E deixa eu contextualizar isso aqui para vocês entenderem. A casa que eu morava, ela não tinha forro, tá? Era uma casa, eu não sei se alguém de vocês aqui conhece esse tipo de casa, mas a casa você vê o telhado. Então tinha uma lâmpada no meio da casa que clareava a casa inteira. E aí, como meu pai, eu sou filha de agricultores, então meu pai, quem é agricultor ou sabe disso, tem uma lida muito pesada, muito difícil, então levanta muito cedo. Então, eu tinha que estudar à noite. E aí, o primeiro dia que eu fui estudar para o vestibular, meu pai falou assim para mim, desliga essa lâmpada, porque amanhã eu tenho que levantar de madrugada. E é verdade, ele tinha que levantar de madrugada mesmo, então não tinha como eu deixar a luz ligada. E aí, o que eu fiz, né? Eu arrumei uma maneira lá de que eu peguei uma colcha grandona da minha mãe, joguei sobre a minha cama, que era uma cama de solteiro, né? E eu tinha um abajurzinho pequenininho assim, e eu entrei com esse abajur debaixo da cama, e eu vi que dava para estudar debaixo da cama com esse abajur, sem atrapalhar as outras pessoas da casa para dormir. Então foi assim que eu estudei para o vestibular, né? E eu sabia que era a minha única chance. Eu passasse naquele vestibular, tá? Então, assim, eu tô trazendo isso para exemplificar para vocês, porque no contexto em que eu vivia, eu não vou dizer incentivo, tá, pessoal? Não vou dizer incentivo, mas eram barreiras que eram quase que intransponíveis. E aí, olha para vocês verem, eu aí passei no vestibular, né? Foi uma luta para eu começar a estudar, para eu convencer meus pais para estudar. E aí só que eu fui na faculdade mais ou menos uma semana, e aí realmente não teve jeito mais de ir. E aí meu pai falou que não ia estudar, que era muito perigoso, era muito arriscado tudo aquilo, né? E aí, como se não bastasse tudo,
Na semana que eu entrei na faculdade, minha mãe descobriu que ela estava com câncer, né? Tava com câncer de mama. Então, assim, tudo parece que contribuía contra, né? Para que... E eu me lembro uma vez, né, nesse período que eu fiquei sem ir na faculdade, né? Que eu fiquei uma semana. Um dia eu cheguei para minha mãe e ela já estava diagnosticada que estava com câncer, né? E aquilo, de uma certa forma, foi um peso mais difícil ainda para que eu enfrentasse aquela situação. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com ela um dia, né? Eu chamava meus pais de paizinho e mãezinha, eu e meu irmão, né? Eu falei para ela assim, né? Falei, mãezinha, sabe o que eu fico pensando, assim? Imagina quando essa minha turma estiver formando, né? Que eu estiver assistindo daqui eles formarem. E desculpa, pessoal, eu fico emocionada quando eu lembro disso, sabe? E eu disse pra ela assim, mãezinha, imagina quando eu ver todo mundo formando e pensar que eu poderia estar lá, né? Que eu poderia estar recebendo também um diploma e no entanto, eu não vou poder fazer isso, né? E não tem um motivo, assim, para eu não poder fazer uma faculdade, né? Porque é o meu sonho de querer formar, né? E eu acho que aquela conversa, ela mexeu com ela, né? E aí ela conversou com meu pai depois, no outro dia, né? E aí ele me autorizou que eu voltasse para a faculdade e foi quando eu pude concluir o meu curso, né? Que eu sou bacharel em Direito. Então, e esse é só um exemplo que eu tô trazendo para vocês, tá? Porque de alguém que já passou por isso, já viveu essa experiência de nada à sua volta poder contribuir para que você alcançasse os seus sonhos. E olha, pessoal, eu falo isso, eu me emociono ao falar disso, mas eu falo disso no fundo também com uma compreensão de que não era maldade dos meus pais, porque aquilo não era... era por um medo de eu estar enfrentando um mundo que eles não conheciam. E era um risco mesmo, imagina ir para a faculdade, era longe, a gente viajava uma média de... Eu chegava em casa por volta de 1h30, 2h30 da manhã todos os dias, e era um risco, tanto que muitos acidentes aconteceram naquela época, né? Por essa exposição a esse risco. Então, eles tinham razão de ter essa preocupação, né? Mas ainda assim eu consegui realizar o meu sonho, né, de fazer uma faculdade. E esse foi só o primeiro de um desafio, de tantos desafios, né? Agora, por exemplo, eu tenho 52 anos de idade, agora aos 49, quando eu fui completar 50 anos de idade, eu migrei também, resolvi vir para o digital. Por quê? Porque eu quero alcançar um maior número de pessoas. Eu já trabalho com treinamentos há alguns anos, né? Mas eu queria poder ajudar mais pessoas. Então, isso dá trabalho, tá, gente? Isso não é algo tão simples, é uma mudança de mentalidade, porque estar aqui falando para vocês não é a mesma coisa de estar ministrando um treinamento presencial. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu sei que não é fácil. Essa quebra de paradigma, você não ter o apoio, não ter o incentivo e mesmo assim você se manter firme no seu propósito, de dar o próximo passo, de ir adiante. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Mas é possível. E hoje eu quero, assim, o meu objetivo aqui com essa live é que vocês possam entender isso. A sua felicidade, a realização... Quando eu falo felicidade, pessoal, eu estou falando da realização dos nossos sonhos, né? Porque para a gente ser feliz, a gente precisa realizar os nossos sonhos. Ela não está na mão das outras pessoas. Ela está nas suas mãos. Você escreve essa frase aí. Escreve essa frase. Escreve num lugar onde você possa ver isso todos os dias. Porque mudança de mentalidade, o que precisa acontecer é essa virada de chave, é você entender que você é a única pessoa responsável pela sua felicidade. Não é ninguém. Não é a sua mãe, não é o seu pai, não é seu filho, não é seu marido, não é a sua esposa, é você. Quando é que você vai entender isso? Ou você vai chegar lá na sua velhice
E aí as histórias que você tem para contar é que você queria ter feito aquilo. Aí eu queria, por que eu não fiz? Será que teria dado certo? É assim? É assim que você quer contar a sua história de vida? Ou você vai estar lá na sua velhice culpando as pessoas? Ah, bem que eu tinha um sonho, sabe? Mas meu marido não deixou. Ah, não, a minha esposa não deixou. É essa história que você quer contar? E olha, a vida passa. E vai passar de qualquer jeito, você realizando os seus sonhos ou não. Daqui a pouco, sabe? Gente, outro dia eu estava fazendo faculdade. Outro dia eu era uma menina de 18 anos. Outro dia eu estava fazendo concurso pro Tribunal de Justiça. Hoje eu tenho 52 anos. Eu estou próxima a aposentar do meu trabalho. Pessoal, a vida passa assim. Talvez quem tenha menos de 50 anos aqui não entendeu isso ainda. Porque parece que dá uma virada de chave. Quando a gente chega nos 40, dá uma virada de chave. A gente chega nos 50, dá uma virada de chave. E olha, todos esses desafios, alguns deles que eu contribuí, que eu compartilhei aqui com vocês, quando eu olho para trás, eu penso, eu faria tudo de novo. E porque foram decisões tomadas com muita consciência. Eu sabia o que eu queria. Eu sabia que eu não estava fazendo nada de errado. Eu sabia que a minha intenção ela era uma intenção boa, sabe? E isso talvez... E eu sempre fui uma pessoa de muita fé, de acreditar que vai dar certo, né? E isso foi o combustível, talvez, para que eu não desistisse. Mas eu poderia passar essa live aqui, a gente poderia ficar uma noite inteira contando para vocês aqui cada um dos meus desafios. Cada um. E eu vou contando para vocês ao longo do tempo, eu vou trazendo para vocês, porque eu acho que e o meu objetivo ao contar essas coisas para vocês, essas minhas experiências, não é outra a não ser mostrar para você que você também consegue, que você também pode. Não é outra a não ser esse. Esse é o meu objetivo, é mostrar para você que você consegue, tá? Então, escreve aí. Escreve aí. Você é a única pessoa responsável pela sua felicidade. E sabe qual é o nome disso? Autorresponsabilidade emocional. O que é autorresponsabilidade emocional? É quando você entende que a sua felicidade, ela não depende da validação dos outros. Ela não depende do comportamento dos outros. Então, olha, presta atenção aí. Presta atenção nisso, tá? Enquanto você está esperando que alguém te libera, que alguém te aplauda, que alguém te aceite, o que é que está acontecendo? Você está travada. Você não vai para lugar nenhum. Isso, Joana, escreve isso aí. Escreve aí, pessoal. Porque quando a gente escreve, isso internaliza. Eu sou a única pessoa responsável pela minha felicidade. Escreve isso. E escreve essa frase. Isso não é bobagem não, pessoal. Parece bobagem, mas não é. Escreve essa frase e coloca ela num lugar visível para você, todos os dias, você lembrar disso. Que você é a única pessoa responsável. Que enquanto você está esperando que o outro te aplauda, que o outro te valide, que o outro dê permissão para você ser feliz, você está paralisada. Você não caminha para lugar nenhum. E o que é que isso vai gerar? Quando a gente está nessa dependência do outro, o que isso gera na nossa vida? O que será? Quais são as consequências disso? Quais são os sentimentos que isso vai gerar pra gente? Primeiro, frustração. Você se sente uma pessoa frustrada, porque todo mundo tem potencial dentro de si, todo mundo é capaz, todos nós temos dons incríveis dentro da gente. E é até uma questão, pessoal, da gente transbordar isso, levar para o mundo. Isso não pode ficar só para a gente não, a gente tem que levar isso para fora, a gente tem que transbordar isso. E quando você não faz isso, gera um sentimento de frustração, sabe? De invalidação.
E gera também um certo ressentimento, né? Quando você se sente tolhida disso, né? É como se você, imagina um palco, imagina um palco. A autorresponsabilidade é quando você sobe nesse palco. Imagina, cria essa imagem mental aí junto comigo. Pense num palco. E aí, você sobe nesse palco. E você pega o microfone. O que posso fazer por você? Desculpa, gente. Tá dando louco aqui no meu outro celular. Você liga o microfone e aí você vive a sua história. Independente se as pessoas que estão lá vão te aplaudir, independente se elas vão te elogiar, mas é sua responsabilidade. Pega esse microfone e viva a sua história. É também você ser protagonista da sua história. Ninguém pode ter o papel principal da sua vida, não. O papel principal, ele é seu. Ninguém pode viver a sua vida por você. É essa consciência que eu quero que você saia dessa live aqui hoje. Escreve aí também, nem que seja mentalmente. Qual foi as frases que você não disse? Quais foram a história que você já queria ter vivido e você não viveu? Pensa aí. O que você queria ter feito e você não fez? Né? Faça como a Lília ali, que a Lília disse, olha, eu já gravei vídeos, mas eu não postei porque eu estava preocupada com o que as pessoas iam falar. E você? O que foi que você já deixou de fazer? Essa técnica, pessoal, chama a carta do não dito. A carta do não dito é você escrever, e eu peço que vocês, mesmo que você não possa escrever agora, escreva depois, tudo que você queria ter feito e você não fez. Seja porque você não foi validado, seja porque você não teve apoio, seja porque você ficou preocupado com a opinião das outras pessoas. O que foi? Que você já deixou de fazer? Que você já deixou de falar preocupado com a opinião dos outros? Eu quero que você pense aí. E quando você trouxer isso para a consciência, você escreve isso, tá? Escreve isso aí. Trouxe para a consciência? Escreve. Quando você escreve, isso é um exercício muito poderoso, tá, pessoal? O escrever nem é digitar, tá? Isso é escrever mesmo, escreve à mão. Escreve as coisas que você deixou de fazer preocupado com as outras pessoas. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, né, já a gente partindo para o encerramento dessa live, chega de se diminuir. Chega de se diminuir, chega de deixar os seus sonhos de lado. Chega. Quando é que você vai viver o que você quer viver? Que você vai colocar em prática? Porque se tem uma coisa que você não sabe, eu vou te dizer. Você nasceu para ser grande. Você nasceu para colocar em prática tudo que está aí dentro de você, para transbordar. Mas é você que tem que fazer isso. É você que tem que olhar para dentro de você e saber do seu potencial. Você não precisa de ninguém para te falar isso. Tem uma história, outro dia eu li uma história que diz que contava assim, que tinha um passarinho que ele vivia dentro de uma gaiola, mas essa gaiola estava com a porta aberta. Mas ele vivia esperando que alguém dissesse para ele que ele podia voar. Até que um dia ele cansou de ficar esperando. E aí ele saiu da gaiola. E aí ele descobriu que ele podia voar. E que o céu estava sempre ali à disposição dele. Então, para finalizar essa live aqui de hoje, o que eu quero dizer para você é que você tem asas e que você tem um céu
sem limites aí para você. Basta você querer. Basta você acreditar no seu potencial. Ok? Pessoal, ó, finalizando essa live, muito obrigada pela presença de todos vocês que estão aqui, que ficaram até o final. Muito obrigada, pessoal. Eu tenho um carinho, um respeito imenso, sabe? Pelo tempo que vocês tiram para estar aqui comigo. Então, ó, muita gratidão. E olha, se você lembra de alguém que tá deixando de viver a sua vida, que tá vivendo a vida de todo mundo menos a sua, manda essa live para essa pessoa, tá? Que eu tenho certeza que você vai ajudar muito. Ó, beijo grande no seu coração, fiquem com Deus e uma excelente final de resto de semana aí para vocês, tá? Um beijo, até mais.